Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, nós ouvimos Jesus dar início diante daquelas pessoas que olham para o templo ao discurso escatológico no 21º capítulo de São Lucas. Começa a falar das coisas que vão acontecer no fim, as preocupações que devemos ter e as que nós não devemos ter. Mas é interessante que nosso Senhor aqui, Ele chama a atenção dos discípulos para outra coisa. Eles estavam prestando atenção no templo, olhando, como se a gente olhasse aqui e falasse: nossa, que bonito, né? Aqui o santuário, isso, aquilo. Mas em relação ao templo de Jerusalém, Jesus, Ele tira os olhos dos discípulos dali e começa a falar de outras coisas mais profundas. Ele diz que não ficará pedra sobre pedra daquele templo, e de fato o templo vai ser destruído, e começa a trazer coisas realmente mais profundas. Os discípulos ali se mostram interessados: Senhor, quando acontecerá? Como é isso? Algo semelhante nós vimos na primeira leitura, em que o rei Nabucodonosor tem um sonho e ele só consegue ver coisas superficiais. Ele vê aquela grande estátua, cabeça dourada, que o peito, os braços de prateado, abdômen, as coxas de bronze, as pernas e os pés, as pernas de ferro e os pés misturado ferro com barro. E uma rocha que se desprende, sem ninguém fazer força, bate justamente na parte de barro e de ferro e tudo se pulveriza, até o ouro. Vem um vento e carrega tudo. Quer dizer, não vai ficar nada. Se lá não vai ficar pedra sobre pedra, aqui também não vai ficar nada, nem de ouro, nem de ferro. E que o rei não tinha condições de interpretar aquilo, porque justamente dizia esse sonho de coisas muito mais profundas. E aí só a sabedoria de Deus, através ali de Daniel, do profeta Daniel, que ele consegue ter uma interpretação e que se refere aí aos impérios que sucederam ali na região também de Israel e outros povos. Então, o reino babilônico, o reino medo-persa, os gregos e também os romanos.
mas mostra aqui uma pedra. A gente pode lembrar como Jesus fala muitas vezes, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra sobre a qual cair em cima dela, ou ela cair em cima deles. Essa pedra se transforma num grande monte. Está falando da realidade messiânica. Ele que virá e vai ter um reino que não passará mais. Então veja, essas realidades mais profundas que a sabedoria de Deus, que domina a história, é que pode revelar a nós. E Jesus, então, está no Evangelho, falando da destruição do templo. Nós vamos ouvir durante essa semana. Depois, a gente vai ouvir sobre a destruição da cidade santa, Jerusalém. E entre uma e outra, nosso Senhor vai falar da perseguição que a igreja, os apóstolos, a igreja vai viver. É o Evangelho de amanhã. A gente vai escutar: sereis levados diante de reis e governadores. Vão entregar, vão matar alguns de vós. E depois da destruição do templo, perseguição dos cristãos, Jesus está anunciando. E de Jerusalém, nós vamos ter, no fim do ministério de Jesus, a sua própria Páscoa, a sua paixão. Na verdade, a paixão de Jesus é uma chave de leitura para tudo que vai acontecer com o templo, com a igreja, com a cidade santa e com as nossas vidas. Porque a igreja, nós sabemos, a nossa fé também professa, a partir da palavra de Deus, que Jesus diz da grande tribulação que a igreja vai viver, que ele diz ainda assim: olha, se os tempos não fossem abreviados, nem os justos suportariam tamanha tribulação. Sabemos, o catecismo também fala que a igreja, ela já passa por uma provação, passa ao longo da história, mas ela vai passar por uma última provação, semelhante à do seu mestre, que vai parecer assim, que olha, foi dizimada, acabou, e ela, como Jesus, também ressurgirá vitoriosa. Então, meus irmãos, nós vemos que se os discípulos, o templo, Jerusalém, o próprio Jesus, todos estes passaram por momentos de prova, não pensemos, e a gente pensa, às vezes sem pensar, que a nossa vida ela vai passar assim, incólume. A gente sabe disso. Quando a gente está falando disso aqui, a gente tem consciência e fala, não, é isso mesmo, tal. Mas, às vezes, saiu daqui, a gente pensa que a nossa vida vai ser perfeita, e aí vem o sofrimento, a gente já esquece de tudo já. E, às vezes, não faz esse raciocínio, ou este pensamento em Deus, quer dizer, oração, de perceber o que é que nosso Senhor, o que é que Deus, o que é que o Pai está querendo realizar em nós, através de nós, através da nossa vida, através da nossa oferta, como foi através da oferta de Jesus, a salvação da humanidade. E que fica difícil a gente às vezes oferecer a Deus, dizer, Senhor, sim, eu aceito, amém, eu enfrento, eu vou. Eu não vou, de fato, nem praguejar, nem reclamar, eu quero assumir a minha identidade de cristão, o meu seguimento, para que tenha o homem novo lá na frente, a mulher nova lá na frente, a experiência do homem e da mulher ressuscitados, porque as provações, meus irmãos, vividas por causa do nome de Cristo, pela graça de Deus, se tornam matéria e solo úteis para a germinação das sementes da ressurreição em nós. Todas as provações são matéria e solo úteis para o surgimento do homem novo, da mulher nova. Aqui na Canção Nova, o Padre Jonas tinha isso muito claro.
e anuncia que nós somos chamados a formar homens novos para o mundo novo, o mundo que há de vir. O quanto melhor possível aqui nesse mundo, mas o mundo que há de vir, o mundo que Jesus promete, que nós ouvimos, que nós vamos ouvir ainda nesses dias. Mas este homem novo, este mundo novo, não passará sem a sua Páscoa, sem a sua paixão, sem a coroa de espinhos, depois a coroa da glória. Também partilho essas coisas para que a nossa vida ela seja passada e repassada sempre à luz da oração e da escuta de nosso Senhor, que tira os nossos olhos da superficialidade, da materialidade das coisas e aponta para coisas mais profundas. Só um homem de oração, só uma mulher de oração consegue ver as coisas por dentro, ou consegue ver as coisas assim, quero dizer por baixo, em profundidade. Porque senão a gente fica só com o que se passa na copa das árvores e nunca percebe às vezes a nutrição que tem lá nas raízes. E Deus quer realmente nos ensinar a viver neste mundo com o coração na vontade do Pai, não entretidos com tantas coisas que chamam a nossa atenção e que às vezes não é possível perceber o movimento de Deus na nossa vida. Deus nos ajude, é isso que Ele quer, basta também a nossa disposição de estar com Ele, de escutá-lo, escutar o que Ele quer ensinar.